Salve, salve nação! Não me xinguem, tá? Por favor, eu só estou fazendo aqui o que eu gosto de fazer, gravando os vídeos que a imprensa fala do nosso Flamengo e trazendo para vocês. Se a novela tá chata, se a novela tá legal, se o papo já encheu o saco, o papo do Caio Jorge, Flamengo e Cruzeiro, cara, não tenho culpa, tá? Não sou eu o culpado. Eu apenas estou trazendo os cortes da imprensa falando do mercado da bola do Flamengo. O Flamengo fez mais uma oferta pelo Caio Jorge e essa oferta foi recusada de novo. E olha só o que eles falaram disso. Vou trazer aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá. Deixa o like aqui, inscreva-se aqui se você é o maior do Brasil, Flamengo rubro-negro. Então, inscreva-se, seja bem-vindo, ative o sininho e vamos lá. Agora, né? A resposta do Cruzeiro à nova proposta por Caio Jorge. Vamos lá, ó. Flamengo formaliza a terceira oferta, mas o Cruzeiro descarta o negócio de imediato. Subiu para 30 milhões. Ô, Birner, Mais de o famoso, 30. gente, esquece. Mais de 30. A terceira, o Flamengo tá lá subindo. É o Cruzeiro dizendo, olha, a multa é 50. O famoso, se não chegar com 50, não tem jogo. Daqui ele não sai. É isso que o Cruzeiro tá falando. E muito mais. Nas entrevistas tá falando, ó, gente, a gente quer pegar vocês. Então não vem pegar o Caio Jorge. A gente tá de olho em vocês. É uma coisa que me chama a atenção nessa negociação, principalmente se ela não for concluída favoravelmente à saída do jogador, como parece que não será, é que isso vai mexer muito com a autoestima do torcedor cruzeirense. É como se o time tivesse conquistado uma vitória fora de campo sobre a sua grandeza histórica, que foi tão abalada nos anos de rebaixamento e por tudo que o Cruzeiro passou antes de se transformar numa SAF e de ter o Pedrinho agora como dono dessa SAF. Porque raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Até porque é difícil para o jogador também resistir a jogar na equipe que tem o melhor elenco, estrutura perfeita, paga salário em dia e que é a principal candidata a mais. O Cruzeiro vai ser um dos candidatos, o Palmeiras também, mas é a principal candidata em todos os torneios que disputa. Acho que o Cruzeiro não vai vender, repito. O Cruzeiro colocou um preço, você falou. Esse preço para mim é um preço para ser negociado, é óbvio. O Flamengo está oferecendo 30, o Cruzeiro quer 50. Vai ter que pagar mais de 40. Não vale. Se quiser tirar o jogador. E eu acho que o Cruzeiro tem realmente que vender e reinvestir isso em outros grandes jogadores. A gente vai falar sobre um... Você acha que tem? Investimento mais de 40? Não, mais de 40 também. Não, mas nessa fase que tá... Eu pensaria seriamente na hipótese de vender, dependendo de... A primeira coisa que eu faria é sondar o mercado de grandes centroavantes para a substituição do jogador, viria quanto custa esse jogador, se o Tite gosta do jogador, se encaixa na ideia de jogo do Cruzeiro e cogitaria, sim, a hipótese de vender. Eu não fecharia as portas totalmente para o negócio, mas isso obviamente depende de que o mercado me oferece, porque o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro venda por 30. Não vai vender, mas vende por 30. Quem o Cruzeiro traz com esse dinheiro? Traz o Marcos Leonardo, faz o que com o dinheiro? O Marcos Leonardo... Cara, pelo amor de Deus, o Caio Jorge, o Cruzeiro trouxe ele baratinho, galera. Custou 5 ou 6 de euros. E daí, cara, eles acham 30 pouco. Em que mundo estamos vivendo? Esse povo tá maluco, não é possível, cara. Eu falo aqui no... vamos lá. Joga no nível do atual centroavante do Cruzeiro, do Caio Jorge. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do Caio Jorge. E não me leve a mal, tá? Eu acho que o Caio Jorge é um grande jogador, sempre foi uma grande promessa, mas eu não sei se ele vai conseguir reproduzir o mesmo nível de jogo e quantidade de gols que ele fez na última temporada, na próxima temporada. Porque foi a melhor temporada da carreira dele. Então, isso significa, em regra, para qualquer jogador, ou uma ascensão profissional. Sim. De agora em diante eu sou esse jogador e eu vou melhorar, e eu vou crescer, como aconteceu com alguns jogadores. Ou pode ser uma temporada de um bom jogador, uma temporada espetacular de um ótimo jogador, ou seja, melhor do que ele realmente é. Mas essa avaliação... Pera aí, deixa eu mudar a telinha aqui. Tava pesquisando aqui, galera, quanto que o Cruzeiro pagou no Caio Jorge. Quem tem que fazer é o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fala não para 30 milhões de euros
e ainda com poder de barganha, pedir jogadores do Flamengo, que o Tite, por exemplo, adora, como Everton Cebolinha. Achei aqui, pessoal, desculpa parar o vídeo, mas só para informar, né? Em 5 de maio de 2024, o Cruzeiro acertou junto à Juventus a contratação de Caio Jorge por 7,2 milhões de euros, 41 milhões de reais. Tá aí, é o preço do cara, velho. Por exemplo, o Cruzeiro está fazendo avaliação de que sim, o Caio Jorge será ainda melhor na próxima temporada. Então, eu acho que é uma amostra de força cruzeirense na disputa por títulos nesse ano, os campeonatos que ele vai entrar ainda, que ele vai participar. E o Flamengo vive bem sem o Caio Jorge, pode buscar outro centroavante. Se eu falei aqui que o Cruzeiro teria que sondar o mercado caso quisesse vender, o mesmo vale para o Flamengo caso não consiga comprar. O Flamengo precisa de um outro centroavante de alto nível, se quiser cumprir o plano do BAP de ter 2 jogadores que disputam a posição de muita qualidade e um jogador, um centroavante, mais com o estilo que o Felipe Luiz gosta do que tem o Pedro. A pergunta é, por que não por que o Flamengo não vai buscar outro jogador? Exato. A pergunta que se faz, eu faria essa. Por que o Flamengo não encontra outro jogador? Quais são o departamento de scout? O Flamengo tem aí algumas diretrizes. O Felipe não deu só apenas o nome muito dinheiro. do Caio. E tem muito dinheiro. Né? Eu acho que tem alguma outro tipo de situação também aí para mexer com o mercado, para elevar preço. Porque não é normal o Flamengo... O Flamengo está pensando em inflacionar um pouco o mercado intencionalmente, é isso? Não sei, talvez sim, talvez não, porque não é normal, né? Você oferecer 30 milhões e insistir depois de... Eu vou dar uma outra hipótese para você, Zé. Você acha que não pode ser uma coisa meio... A gente está falando de Real Madrid, Atlético de Madrid, Florentino Pérez, uma coisa meio madridista de mostrar, olha, aqui quem manda somos nós somos o maior clube, nós tiramos os jogadores que quisermos, nós temos mais dinheiro, os jogadores querem jogar aqui. Não pode ser um pouco dessa coisa que tem a ver também com o marketing da força da equipe? Eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? Tem o desafio de, vamos tirar um jogador de casa, né? Do Brasil, que pode ser importante pra gente. Aí a gente está medindo forças, tem o Pedrinho aí, mas como o Flamengo instituição, nós somos maiores do que você e podemos fazer isso, talvez. Tem o fato de inflacionar, porque quanto mais você inflaciona, qual é o clube que pode competir com o Flamengo? Hoje? Nenhum. O Cruzeiro está demonstrando que sim. Com um ou outro jogador. Sim, mas estou dizendo, o Pedrinho, eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas eu tenho que tocar no assunto porque o Pedrinho não está falando não, simplesmente porque, não vou, não quero. Porque ele tem uma estrutura, se eu não me engano, a rede de supermercados do Pedrinho é acho que a terceira maior do Brasil. Né? Então, fora fazendas, um monte de coisas aí. Então, ele tem dinheiro para negociar. Talvez não como o Flamengo, nesse sentido de arrecadação, porque ele tira do bolso dele, mas ele tem essa capacidade de falar, não, por um jogador a gente segura aqui porque eu consigo segurar. Tem uma série de outras coisas que eu acho, mas a minha pergunta é, por que o Flamengo não foi atrás de outro jogador? Insistindo no Caio Jorge, sendo que assim... você pode contratar outros jogadores com 30 milhões. Quanto o Palmeiras pagou no Vitor Roque? 25. Então, ele está oferecendo 30 milhões do Caio Jorge. Será que não tem ninguém do Flamengo com a capacidade de enxergar um outro jogador? Parabéns, Zé Elias. Parabéns, cara. Foi cirúrgico. É isso mesmo. Eu penso igual, cara. Será que ninguém enxerga outro jogador no mundo todo? Não é possível. Vamos lá, Zinho, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você ganha o jogador, tira do outro. Mas vamos lá, Zinho, quero te ouvir também sobre esse tema. Chegou ao limite o Flamengo, o Caio Jorge, essa pergunta levantada pelo Zé de por que a insistência no Caio Jorge apenas, já que com essa grana você compra e compra bem, tem gente por aí. Quero te ouvir, Zinho. Assim, eu não sei se chegou ao limite, porque me parece que entrou um pouco também de vaidade nesse assunto. Né? BAP e o Pedrinho. Você não quer me vender não? Então eu vou aumentar. Você quer aumentar? Eu acho que o Cruzeiro, nessa negativa agora, eu estou fazendo o cálculo, porque teve uma proposta que foi 22 milhões de euros e mais o Cebolinha. Sim. Quanto que vale o Cebolinha? Só 8 milhões? Não, mais. Eu acho que o Cebolinha vale mais.
O Flamengo pagou 16 no Cebolinha, cara. E o mercado está inflacionado, então hoje ele tem que valer pelo menos o que o Flamengo pagou, né? O Flamengo comprou por muito mais. Então, se o Flamengo vai agora com a proposta só com a parte financeira de 30 milhões, é menor do que a que tinha feito anteriormente. Então, acho que o Cruzeiro negar essa proposta de 30 milhões, você tinha feito uma melhor para mim, você estava me dando um jogador que vai me ajudar e vai ser titular. Se o Cebolinha chegasse no Cruzeiro, para mim chegava como titular. O Caio Jorge, eu não sei se chega como titular no Flamengo. O Pedro em forma, todo mundo bem, eu não sei se o Caio Jorge pode chegar, porque tem... Eu acho que chegaria como titular porque a gente já teve a experiência com o Samuel Lino. Samuel Lino chegou e foi titular, né? Pelo valor pago. Tem que botar para jogar, porque um investimento desse, como é que não vai colocar para jogar? Mas assim, euzinho, analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Eu também. Escala o time. Se o Felipe Luiz vai botar os dois para jogar junto é uma coisa. Agora, só um, eu coloco o Pedro. Agora, o Cebolinha, no Cruzeiro, chega como titular para jogar pelo lado esquerdo. Também. O Wanderson machucou, voltou, vai ter que, né, novamente pegar aquele ritmo e tal. E o treinador gosta muito dele. Enfim... Eu acho que, assim, essa guerra, ela pode... Guerra que eu digo, assim, no bom sentido, tá, gente? Ou seja, essa negociação, ela pode ainda continuar existindo. E acho que o Cruzeiro... Vou dar uma opinião pro Cruzeiro. Só que essa comparação aqui com o Pedro, eu acho que deveria colocar aqui, ó, em jogos titulares, tá? Em 39 jogos, o Pedro foi titular em quantos? Ali em 46 jogos. O Caio Jorge foi titular em quantos? Pra gente saber, né, cara? Porque, assim, tem que saber quantos minutos o Pedro entrou em campo, porque não é justo também. O Pedro ficou lesionado quase a metade do ano passado, né? Né? Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. Tá louco? Me dá o Pedro e mais uma compensação. Vocês é que querem tanto o Caio Jorge. Viajou agora. Né? Tá uma investida tão grande pelo Caio Jorge. Tá bom, vocês me ofereceram o Cebolinha, não quero não. Me dá o Pedro e essa grana aí que vocês ofereceram. Aí o Cruzeiro vai aceitar. Tá louco. A gente tá com a tela que mostra os números de 25, né? Realmente a média de gols muito boa do Caio Jorge, 0,57. O Pedro teve uma temporada acidentada, com lesões, e até aquela fase do ano que não jogava sempre, pela questão do Felipe Luiz, cobrar intensidade e tal, a questão tática. Tem o Bruno Henrique e o Plata, 0,25 e 0,09. Essa olhada de perfil sensual foi apenas porque esse monitor tá mais perto, desculpe, foi de esportes, porque fica feio, mas ali eu não enxergava. E o número de assistências também, né? O número de assistências, 9, 7, esse dado aqui, 9, 7, 2 e 8. Zé, é interessante, né? Porque o Zinho passou por um ponto curioso, que é esse entendimento seria quase como o São Paulo, aquela história do Alisson pelo Ranieri. Você quer o Alisson? Beleza, então manda o Ranieri, que é o famoso jeitinho educado de falar não vai dar certo. A proposta do Zinho do Pedro é mais ou menos essa, né? Não manda o Pedro aí. Até porque o Tite gosta do Pedro, né? Sim, levou para a Copa. O Tite levou para a Copa, o Tite bancou ali como titular. Eu lembro da chegada do Tite, ele foi muito perguntado sobre, você vai conseguir fazer jogar juntos, né? Jogarem juntos o Pedro e o Gabigol, porque o Dorival conseguiu fazer isso e tal. E ele falou assim, não, eu penso diferente, já conversei com o Gabigol, inclusive, porque não foi para a Copa do Mundo, as características e tal. Seria realmente o que o vovozinho falou, seria uma coisa interessante, mas... Eu não acho, eu acho que tem essa questão da vaidade também. Pedrinho deve estar batendo no peito e falando, não, aqui não vai não, se você quiser é 50 milhões. Se não quiser, eu não preciso. Eu não preciso. Normalmente, né, vovozinho, nas provocações que se tem no campo, né? Você começa a falar, vai ver quanto eu tenho na conta. Eu não estou preocupado. Era assim, às vezes a gente escutava isso dentro do campo, começava a falar. Mas eu penso também que se ele perde o Caio Jorge, ele vai ter que gastar uma fortuna para trazer um cara desse. Não vai fazer isso.
Por isso que eu falei a sugestão da troca pelo Pedro. Você quer tanto o Caio Jorge, eu preciso contratar um outro centroavante do mesmo nível, me dá o Pedro então. Se você já tem um aí e você quer levar outro, para você ter 2 brigando pela posição, eu vou te vender o que eu tenho com 30 milhões. Vocês estão dizendo que consegue no mercado. Eu não sei. Não sei. O Vitor Roque veio em baixa. Ele tinha sido emprestado do Barcelona, é como está o Endrick. Não sei se de repente o Real Madrid não venderia o Endrick por esse valor, 30 milhões. Vamos lá, vamos seguir aqui o Equipe F, ainda falando de Cruzeiro. Galera, eu tô bugado, cara. Tô bugadão porque eu fico impressionado com isso, cara. Eu até busquei aqui, ó, pra vocês, ó. Em 5 de maio de 2024, o Cruzeiro acertou junto à Juventus a contratação de Caio Jorge por 7,2 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais. Essa proposta que o Flamengo está fazendo para o Cruzeiro é de mais de 400 vezes, né? Por cento, aliás, né? Perdão. Mais de 400% de valorização. Não tem lógica, galera. É mais, cara. É quase 200 milhões de reais. É um absurdo. Será que ele valorizou tanto assim, cara? Na moral, tá, tudo bem, o cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só porque o Pedro se lesionou, porque o Pedro chegou a ficar 2 gols pertinho dele ali. Tá, o Pedro, na hora que volta a jogar, ele fica com 12 gols e o Caio Jorge tinha 14 e o Arrascaeta 14. Se o Arrascaeta não tivesse sido poupado em alguns jogos, eu entendo que o Arrascaeta tinha condições de ter sido o artilheiro do Brasileirão, como foi por muito tempo, né? Na reta final, o Caio Jorge passou, porque o Cruzeiro estava focado só no Campeonato Brasileiro e o Flamengo tinha a final da Libertadores, na reta final do Brasileirão, então o Arrascaeta acabou sendo poupado em alguns jogos. Galera, o Caio Jorge é bom jogador, mas não vale mais que 30 milhões de euros, cara. Minha opinião. Não sei o que vocês acham aí, valeu? Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!